Gênesis capítulo 47. José foi levar ao faraó a notícia: meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas, vacas e tudo o que possuem, e estão na terra de Gésen. José escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Este lhes perguntou: qual é a profissão de vocês? Eles responderam: seus servos são pastores de ovelhas, tanto nós quanto nossos pais. E acrescentaram: viemos morar neste país, porque não há mais pastagem para os rebanhos de seus servos, a fome está assolando a terra de Canaã. Permita que seus servos fiquem na terra de Gésen. Então o faraó disse a José: que eles morem na terra de Gésen. Se você conhece alguns deles que são capazes, coloque-os como administradores de meus próprios rebanhos. Quando Jacó e seus filhos chegaram ao Egito, o faraó, rei do Egito, ficou sabendo, e disse a José: seu pai e seus irmãos vieram encontrá-lo. A terra do Egito está à disposição de você, instale seu pai e seus irmãos na melhor região. Então José fez vir seu pai Jacó, o apresentou ao faraó, e Jacó saudou o faraó. O faraó perguntou a Jacó: quantos anos você tem? Jacó respondeu ao faraó: 130 são os anos de minhas andanças pela terra. Os anos de minha vida foram poucos e infelizes, e não chegam aos anos que meus pais viveram em suas andanças. Então Jacó saudou o faraó e despediu-se dele. A seguir, José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades no Egito, na melhor região do país, que é a de Ramsés, conforme o faraó lhe havia mandado. E José providenciou pão para seu pai, para seus irmãos e para toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Em todo o país faltava pão, pois a fome assolava e esgotava a terra do Egito e de Canaã. José acumulou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, em troca dos mantimentos que eles compravam, e entregou todo o dinheiro ao palácio do faraó. Quando se acabou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, todos os egípcios foram a José, pedindo: dê-nos pão ou morreremos aqui mesmo, porque se acabou o nosso dinheiro. Então José falou: se o dinheiro de vocês acabou, tragam rebanhos, e eu lhes darei pão em troca de seus rebanhos. Eles então levaram seus rebanhos a José, e este lhes deu pão em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. E nesse ano José sustentou-os com pão em troca de seus rebanhos. Passado esse ano, eles voltaram a José no ano seguinte, dizendo: não podemos esconder isso ao Senhor, nosso dinheiro, o rebanho e os animais já pertencem ao Senhor. Só nos resta oferecer ao Senhor nossos corpos e nossos campos. Por que iríamos perecer em sua presença, nós e nosso terreno? Compre, portanto, a nós e nosso terreno em troca de pão, e nós e nossos terrenos seremos servos do faraó. Dê-nos sementes a fim de continuarmos vivos e não morrermos, e que o nosso terreno não fique deserto. Então José comprou para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios, forçados pela fome, venderam seus terrenos. Desse modo, todo o país tornou-se propriedade do faraó. Quanto aos homens, o faraó os tornou escravos de uma extremidade à outra do território do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, pois os sacerdotes recebiam uma renda do faraó e viviam dessa renda que o faraó lhes dava. Por isso, não precisaram vender suas terras. José disse ao povo: hoje eu comprei vocês e seus terrenos para o faraó. Aqui estão as sementes para semear nos terrenos. Quando chegar a colheita, vocês deverão dar a 5ª parte para o faraó, as outras 4 partes servirão para semear e para alimentar vocês, suas famílias e seus filhos. Eles responderam: o Senhor salvou nossa vida. Alcançamos o seu favor e nos tornaremos escravos do faraó. José fez disso uma lei, que ainda hoje vale para todos os terrenos do Egito: a 5ª parte da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Israel estabeleceu-se na terra do Egito, na região de Gésen. Aí adquiriu propriedades, multiplicou-se e tornou-se muito numeroso. Jacó viveu 17 anos no Egito, e a duração da sua vida foi de 147 anos. Quando chegou para Israel a hora da morte, ele chamou seu filho José e lhe disse: se tenho o seu afeto, coloque sua mão debaixo de minha coxa e prometa tratar-me com amor e fidelidade. Peço-lhe que não me enterre no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me do Egito e me enterre no túmulo deles. José respondeu: farei o que o Senhor está pedindo. Seu pai insistiu: jure-me. E José jurou. Então Israel inclinou-se na cabeceira da cama.